E aí, gurizada, agora sim a gente vai ver, afinal de contas, como caem funções da linguagem na prova. Que esse é o principal, né? Então a gente já viu os elementos, já viu a teoria das funções, agora o que interessa é como elas são cobradas. Então eu quero destacar para você nessa aula, para quando você for estudar, que só existem dois tipos de cobrança de funções da linguagem na prova do Enem. O tipo 1 é qual função predomina. A questão traz um texto, solicita no enunciado que o aluno identifique qual é a função predominante. Então ele te dá um texto e diz assim: qual é a função que predomina? Como é que você vai fazer para resolver? Ou você vai olhar para o gênero textual, é uma notícia, então predomina a função referencial, é um poema, então deve ser poética ou emotiva. Agora eu vou ter que ir no texto ver quais são a que está realmente predominando pelas características que eu estudei. É uma propaganda, então deve ser função apelativa. Vai ver a partir do gênero e pela leitura do texto. Esse é um tipo de pergunta. O outro tipo de pergunta é por que essa função predomina. Aí a questão afirma qual é a função. Ele já diz assim, a função que predomina é a referencial. Aí tem aluno que não sabe, né, que vai cair assim, já fica meio perdido, né? Poxa, mas o que eu aprendi é reconhecer a função e o cara já disse qual é a função. E agora o que eu faço? Calma, você tem que saber uma característica dessa função. Por que ela predomina? Nesse texto aí, por que está predominando a função emotiva? Deve ser por causa de ser centrada na primeira pessoa. Por que está predominando a metalinguagem aqui? É porque está sendo feita uma autorreferência. É isso que tu tem que saber. Por isso que é importante estudar tanto o reconhecimento das funções quanto as características dela. Então, com isso em mente, você vai preparado para a prova para encontrar questões ou desse tipo. Vem o texto, estojo escolar, todo o texto aqui. Você já aprendeu comigo, então eu não vou nem correr o risco de algum aluno começar lendo isso aqui. Rio de Janeiro, noite, pelo amor de Deus. Não, você vai olhar para cá, Enem 2021. No texto, há marcas da função da linguagem que nele predomina. Todo texto tem marcas de função da linguagem que predomina. Essas marcas são responsáveis por colocar em foco o quê? Então, como é que tu identifica qual é o conteúdo que está caindo? Está colocando em foco a mensagem, o código, o contexto, o enunciador ou o interlocutor? Isso aqui é questão que o meu aluno sabe identificar, que é de funções, Mensagem é função poética, código é função metalinguística, contexto é função referencial, enunciador é função emotiva, é o eu, e interlocutor é função apelativa. Aí vem a importância do estudo. Como é que os caras me dizem que linguagens não precisa estudar, é só ver a matriz de referência e interpretar? Tá louco, né? Aí tu vai voltar para esse texto e interpretar qual que tu acha que é a marca mais importante. Tem com certeza aluno que errou, porque ele leu toda a afirmativa e viu tipo assim, contexto fazendo das informações presentes seu aspecto essencial. Eu voltei no texto e achei que os aspectos que ele traz são o essencial. Fez por interpretação, tá maluco, né? Tem que procurar qual é a função que se destaca. Quando tu volta no texto, tu vê isso aqui, agora sim tu vai ler, pergunto antes de começar, precisa ler o texto nessa? Claro, né? O enunciado não te permitiu, óbvio. Noite dessa, ciscando num desses canais a cabo, olha só, vi uns caras oferecendo maravilhas eletrônicas. Eu vi. Bastava telefonar e eu receberia um notebook capaz de me ajudar a fabricar um navio, uma estação especial. Tá de sacanagem, né? Eu vi, eu e me. Como eu pretendo viajar esses dias, habilitei-me a comprar aquilo que os caras anunciavam. Mano, tá predominando o quê? O eu. Resposta certa de enunciador. O que coloca em foco? O enunciador, buscando expressar sua atitude em relação ao conteúdo do enunciado. Não é interpretação. Eu vou voltar aqui e vou ver o que mais me chama atenção, o que pra mim tá em foco. Pra ti nada tá em foco. Eu olhei assim e pensei. É por isso que tu não sai dessa pontuação que tu tá em linguagens. É por isso. Porque tu vai fazendo só isso. Mas eu fiz isso e acertei várias. Claro que tu acertou várias, mas tu acertou 40? Acertou 42, nenê? Acertou 38? Não. Tu acertou 30, 25, 35 no máximo. Por quê? Porque tu acha que é assim que faz a prova de linguagem, eu tô te mostrando que não é. Enquanto tu acertou essa questão no ano que ela caiu, se tu fez o Enem, tu acertou lendo esse texto inteiro, aí pensou assim, tranquilo, linguagens, eu li, analisei e acertei. Os meus alunos que já estavam tendo aula comigo, porque tu não estava tendo aula comigo em 2021, acertaram em segundos, no máximo 1 minuto.
Daí depois tu fica reclamando. O Enem não tem tempo. O Enem é uma prova muito extensa. Botou no Twitter que o Enem é uma prova muito extensa e que não dá tempo de ler todos os textos, não é meu aluno. Aí fica sabendo você que enquanto você estava postando lá, tem que ler tudo, não consegui interpretar. A gente estava no grupo do WhatsApp rindo da sua cara. Que horror, vocês riam de mim. Sim. Vou cancelar esse curso então. Cancela, quero ver se tu é corajoso. Cancela? Te vira sozinho daí estudando. Te vira daí, quero ver. Letra D. Por quê? Porque predominou a função emotiva. Eu não vou nem ler as outras para ver se estão certas, se fazem sentido. Tu não pode argumentar dizendo assim, mas pra mim era tal. Pra ti nada, mano. É qual a função que predomina. Tá centrada no eu. Tá, professor? E o outro tipo de questão? Vem o texto. Tá aqui o outro tipo de questão, vai começar. Enem 2018. Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Tá, isso é o que tu já sabe. É o basicão que tá lá no início do troço, já sei. Nesse fragmento predomina a função referencial. Ele falou qual que predomina e te perguntou por quê. Cara, você tá tendo noção de o quanto a sua vida vai mudar esse ano? Porque no final do ano, pela primeira vez, tu vai bater o olho na prova do Enem e tu vai ver que é exatamente o que eu previ que aconteceria. Professor Lauro, o senhor é bruxo. Não sou bruxo. Eu estudo. Só isso. Mas sou um pouquinho bruxo também. Tu vai bater o olho na questão e vai dizer assim, é exatamente o que eu estava esperando. Não é que tu vai olhar e tu sabia que caía funções da linguagem. Não, tu sabia como. Tu vai identificar se a questão está te perguntando qual é o que predomina ou se já predomina e por quê. No momento que tu já sabe que predomina a função referencial, eu te pergunto, querido aluno, volta pro texto ou não? Claro que não. Pra que tu vai voltar? Mas eu quero ler bem, professor, pra ver qual função predomina. Mas ele já te falou qual que predomina, criatura. Quando tu tá fazendo a prova de matemática, vamos lá que me irritei. Tava tudo bem. Até agora tava tudo bem. Me irritei. Prova de matemática, ele te dá um triângulo. Imagina que tem um triângulo aqui. Botou um triângulo. Nesse triângulo, ele te dá a altura do triângulo, te dá a base, a medida da base, e te pergunta a área do triângulo. Tu vai parar para calcular a altura? Tem que descobrir qual é a altura aqui. Não, porque ele já está te dando qual é a altura. Então, numa prova de português, se tu já tem qual é a função que predomina, tu vai voltar no texto para quê? A pergunta poderia ser simplesmente assim: qual é a alternativa que mostra uma característica de função referencial? Deu, tu estudou. Letra A, buscam convencer o leitor, incitando o uso do aplicativo. Deixa eu te perguntar. Focar no convencimento do leitor, na persuasão, centrar a mensagem no receptor. É uma característica de função referencial? Não, é função conativa ou apelativa. Então não é a letra A. Mesmo que tu volte no texto, leia e ache que a alternativa é boa, não é a resposta. Lembra lá da primeira aula do curso? Só porque é correta não quer dizer que seja a resposta. É uma situação, um problema que precisa de uma solução. Cara, eu não sei você aí em casa, mas o meu cérebro aqui tá explodindo porque a gente tá fazendo a conexão dos troços. Pela primeira vez, os teus neurônios, os 2 neurônios que tu tem, não, tu tem mais, estão batendo um no outro e fazendo assim, faz sentido. Tá fazendo sentido pela primeira vez. B. Definem o aplicativo revelando o ponto de vista da autora. Qual é a função da linguagem centrada no ponto de vista da autora, no ponto de vista do eu? Eu vou dar a minha opinião, é um texto argumentativo, vou centrar no eu. Função emotiva, não é a referencial, então não pode ser. Evidenciam a subjetividade, já corta fora. Subjetividade você corta fora. Não pode ser subjetividade, não tem nada a ver com função referencial. É mais uma falando da emotiva, explorando a entonação emotiva. Agora. Expõe dados sobre o aplicativo. Está expondo dados. É uma exposição centrada na informação, usando linguagem denotativa, ou seja, uma linguagem literal. Está centrada na informação de maneira objetiva. Não está usando figuras de linguagem para embelezar o texto. Figura de linguagem, linguagem figurada, é característico da função poética. Aqui é a linguagem literal. Com certeza é essa. Claro, eu não preciso nem ler a E. Objetivam manter um diálogo, recorrendo a uma indagação. Qual é a função da linguagem centrada na manutenção de uma conversa? Manter a comunicação ativa. Função fática. Então não é a E, é a D.
A outra, olha o que nós fizemos nessa aula. Uma questão de funções da linguagem, eu comecei pelo enunciado, precisei voltar no texto e ler só o primeiro parágrafo. O primeiro e um pedacinho do segundo no máximo para matar a resposta. Essa aqui, tu é proibido de ler o texto. Professor, mas eu prefiro ler o texto assim só para ter uma garantia. Daí tu vai ser aquelas pessoas que na prova de matemática fazem o cálculo todo detalhado e pausado só para ter uma garantia. Entendeu por que falta tempo para ti no segundo domingo? Porque enquanto tu tá fazendo o cálculo pausado, passo a passo, fazendo a prova real para garantir que o cálculo tá certo, os concorrentes estão te atropelando, fazendo os cálculos meio de cabeça, eliminando a alternativa, não é isso aqui, eu marco e vou embora. A gente tem que aprender a fazer o Enem, galera. Se tu só aprender a fazer o conteúdo e não centrar em aprender a fazer o Enem, essa vaga não vai vir. Nós temos que ser melhores que os nossos concorrentes. Enquanto o concorrente estiver dizendo assim, pessoal, alguém entendeu aquela questão sobre os deficientes visuais que caiu no Enem? Tu vai olhar e vai dizer assim, questão sobre deficientes visuais? Eu nem vi essa questão, claro, porque tu nem leu o texto. Agora, quando ele falar assim, e aquela questão de função referencial, tu acertou? Ah, claro. A de referencial eu acertei. Então, é a mesma dos deficientes visuais. Não, mas eu nem li o texto, mano. O que você tá fazendo? Em que planeta você tá? Funções da linguagem dependem do elemento que predomina. Tá aqui, ó, para acabar com chave de ouro. Resumão das funções. Eu vou me posicionar para tu bater um print da tela. Esse é o momento que você vai bater um print e vai postar nas suas redes sociais para mostrar que você faz o curso do Lauro. Ah, não, eu não quero mostrar para não fazer propaganda para os meus concorrentes. Eles que descubram só depois. Para de jogar pro universo coisas ruins. Joga pro universo coisas boas para receber coisas boas de volta. Emana energia positiva. Indica pro coleguinha assim para ajudar o professor. Agora é a hora que tu bate o print. Bate o print? Tô bonito no print ou não? Deixa eu fazer outra pose para ver se tu bate o print. Deixa eu encolher a barriga, peraí. Bateu? Teve um sorrindo e um sério. Função da linguagem. O que tu precisa ir para a prova sabendo é isso aqui. Bate um print, anota, e isso aqui tu vai revisar um dia antes da prova. Função referencial, contexto, informação, objetividade. Função poética, mensagem, efeito causado e estética. Função emotiva, emissor, subjetividade, primeira pessoa. Função conativa, receptor, persuasão e injunção. Função metalinguística, código, autorreferência. Função fática, canal, eficiência e manutenção. Só. Se tu gravar isso, tu tem conteúdo memorizado o suficiente para resolver qualquer questão de funções da linguagem. Valeu, galera! Fechamos todas? Beijinho, beijinho e até a próxima!